Queridos, paz do Senhor Jesus. Que bom fazer parte de um culto onde se tem um povo que ama Jesus e ama a sua palavra. Jeremias 25 diz, versículo 1: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. Eu gostaria que vocês repetissem isso, por favor. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. Presta bem atenção, por favor. Versículo 2: a qual anunciou o profeta a todo o povo de Judá. Versículo 3: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. E a mensagem era, é o profeta falando para o povo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. Ainda no capítulo 25, o versículo 9, veja o que Deus diz através do profeta: eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos, e farei perecer entre eles a voz do folguedo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. O último versículo é o 11: e esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Texto pesado, e se eu continuasse ele iria continuar mais pesado. Eu parei por aqui e a gente vai respirar enquanto eu prego. Eu quero pregar subordinado ao tema resgatando o amor pela palavra. Como a gente constrói o verdadeiro altar onde Deus se manifesta? Como fugimos do altar da idolatria de nós mesmos, de nossos sonhos e planos, e nos voltamos para o altar da presença de Deus? Segundo lugar, como que vocês que acabaram de confessar Cristo como único e suficiente Salvador se sustentarão na presença dele? Apenas amando as Escrituras, honrando a palavra de Deus. A terceira coisa que eu quero falar, à guisa de introdução, é: você que está aqui nesse momento e perdeu o amor pelas Escrituras, e você sabe disso, porque tem dias que você não lê a Bíblia, tem dias que você não medita nas Escrituras Sagradas, tem meses que você não chora mais diante de um texto bíblico, porque você acostumou em podcast, acostumou em escutar debates, acostumou no audiobook, no áudio lá do Depingre, não sei qual é o seu aplicativo de estudos em áudio, mas você, tendo sua experiência, meditando nas Escrituras Sagradas, tu sabes que isso já morreu ou está morrendo, e Jesus quer ressuscitar isso hoje. Então, sobre esse tema que quero pregar, o primeiro ponto está no versículo 1, a primeira lição:
eis que veio a Jeremias a palavra do Senhor acerca de todo o povo de Judá. Quem era Jeremias? O profeta contemporâneo do povo de Deus. E quem era o povo de Deus, incluso Jeremias? Os representantes de Deus na face da terra. Sendo eles os representantes de Deus, havia um padrão estabelecido. E o padrão era servir apenas ao verdadeiro Deus, não se prostrar ante outros deuses. Só que eles baixaram o padrão, começaram a imitar as outras nações, e agora estão quebrando a palavra de Deus, ouvindo falsos profetas que profetizavam paz, paz, paz. E Jeremias profetizava: se convertam e se humilhem, senão o juízo de Deus virá. Chegou o tempo que não dava mais para voltar atrás. O juízo de Deus já havia sido decretado, e Jeremias não iria mudar a mensagem, continuaria pregando o juízo de Deus. Dentro desse íntere, dele ser o profeta de juízo para um povo debaixo de julgamento, ouvindo mensagem de esperança e paz, enquanto estavam em guerra com Deus, surge o capítulo 25. E o versículo 1 diz que a palavra de Deus veio a Jeremias para todo o povo. A primeira lição é o alcance da palavra de Deus, o alcance total da palavra de Deus. Ou seja, todo o povo de Deus deve ser alcançado pela palavra de Deus. Não importa a sua idade, não importa se você tem 20, 30 minutos de crente, não importa quantos anos você tem de crente, a palavra vem acerca de todos. Por que todos precisam da palavra? Porque todos nascem fora do Deus da palavra. Todos nascem com sua natureza humana caída, inimiga de Deus. E só a palavra te atrai, gerando em você a semente da regeneração. Todo homem sem Deus está em trevas. Só a palavra é a luz que ilumina o seu caminho. Todo homem sem Cristo é inimigo do Pai. Só a palavra em Cristo, ou cristocêntrica, constrói a ponte para que você volte a ter paz com Deus. Então, em primeiro lugar, é o alcance total da palavra. Vocês viram aqui o Guilherme Batista, o pai, chamou o seu filho Felipe, não é isso, Felipe? E ele leu o texto sobre a palavra de Deus, aplicou o texto e orou com a gente. Pais e filhos precisam da palavra. Seus filhos não são anjos, são pecadores, como vocês que são pais. Meus filhos são pecadores, dependentes da mesma graça que eu preciso, mesmo que não conscientes, no mesmo nível que eu, mas são, por natureza humana, precisam da palavra. Sua esposa, meu irmão, seu marido, minha irmã, precisa que você abra as escrituras para ele. Minha irmã, meu irmão, seu lar precisa da palavra de Deus anunciada lá. Todos precisam da palavra. É o alcance da palavra no versículo 1. E o que Jeremias faz no versículo 2? O qual anunciou a todo o povo. Se a palavra dada era para todo o povo, o que Jeremias fez? Anunciou a palavra a todo o povo. Não podemos departamentalizar quem vai receber a palavra, mesmo que tenha a salinha das crianças, mesmo que tenha o ambiente dos adolescentes, eles precisam ser alcançados pela palavra. E Jeremias, como um pregador fiel, anunciou a palavra a todos. Segundo lugar,
Em primeiro lugar, é o alcance total da palavra, é para todos. Em segundo lugar, nós temos agora a insistência da palavra. Se não, veja o que diz o versículo 3: desde o ano 13 até este ano, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor e vô-la anunciei. No português, parece que passaram-se 10 anos, mas na contagem hebraica, nós temos aqui 23 anos de insistência profética. Eu vou arredondar para 20. Olha o que o profeta está dizendo. Há 20 anos, a palavra de Deus tem vindo a mim, e eu vou-la tenho anunciado. É a insistência da palavra de Deus. Tu imagina, ouvindo Jeremias pregar, 23 anos, a mesma palavra. Jeremias teve um ministério profético de 40 anos, e todo mundo foi para o cativeiro. Imagine você pregando 40 anos a um povo e ver todo mundo ir para o inferno. Seria decepcionante, seria frustrante, mas para Deus, frustrante seria você não ser fiel na transmissão da palavra. Não é o pregador que salva, não é mamãe que salva, não é papai, não é pastor. Só prega e deixa que ele faz a obra. Só fala, só ensina. Não meça seu ministério evangelístico por resultados. Às vezes você só vai evangelizar, outras vezes você vai ganhar as pessoas, mas pode haver uma diferença aqui. Você pode evangelizar sem ganhar, mas você não pode ganhar sem evangelizar. Jeremias prega total para aquela nação 40 anos, 23 anos foi uma só mensagem. E qual mensagem, pastor? Olha a mensagem, versículo 5: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Ele não mandou ninguém melhorar, a mensagem foi: se convertam. Ele não disse espero, ele não disse dá tempo para depois, não, ele disse agora. E ele não julga grupos, ele diz individualmente. Cada um se examine, cada um de vocês, e se arrependam agora. Deem meia volta. E eu pergunto para quem está ligado: quantos anos falando a mesma coisa? 23 anos, a mesma mensagem. Tu já imaginou, tu vem para o culto terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e o pastor pregando a mesma mensagem? Aí você reclamaria: vai estudar a lei, Jeremias, vai estudar com Salomão, Jeremias, vai estudar com Daniel, Jeremias, vai para a escola de profetas, Vaso, está precisando de um esboço novo. Ele ia perguntar: por quê? Tu irias dizer: tu prega a mesma coisa há 20 anos, você não muda a mensagem, não? Ele diria: quando você mudar de vida, talvez eu mude a mensagem. Existem pessoas que para elas a mensagem não pode mudar, e Deus já falou que está levantando uma geração de pregadores e profetas. Eu lhes digo, a mensagem para o mundo não pode mudar, é uma só: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Aleluia! Jeremias pregou uma só mensagem. O que é isso? É a insistência da palavra. Tu estava aí desviada, quem sabe
Talvez ainda tenha alguém aqui desviado. Eu passo para o Guilherme, ele te traz logo. Deixa eu te falar um negócio. Você chega na casa dos amigos, aí os caras tá lá para assistir jogo, aí veio o perturbado e cutuca: vai voltar para Jesus não, miserável. Aí tu vai para um aniversário, e chega lá, quando vão cantar a música de aniversário, já coloca Jesus no parabéns. Aí tu diz: meu Deus, eu estou louco. O meu irmão esses dias, Elias, o mais velho, estava andando comigo, não sei o que a gente estava fazendo na rua. Aí ele me chama de Zeu, lá na Bahia, em Ilhéus, virada de ano, velho, eu numa fome, brocado. Aí uma amiga passou assim e falou: Elias, bora lá em casa, que vai ter comida lá. A minha mãe fez uma ceia, quer ir comer lá em casa? Aí ele: oxe, eu sozinho, numa fome. Eu disse: eu vou lá, desviado, eu vou lá. Quando chega lá, a irmã era da CCB. Pensa num povo que gosta de orar. Aí, meu irmão, a coroa disse: gente, já são 11 horas, vamos orar para agradecer pela comida. Aí meu irmão, que é barrigudinho, orar para agradecer pela comida. E eles, meu irmão, coloca véu, coloca um pano no chão e todo mundo de joelho. Naquele momento, irmão, ela se ajoelhou e deu a ordem para a filha, que era amiga dele: bora, todo mundo de joelho. Aí a menina: bora orar, Elias, é de joelho, aqui em casa é assim. E Elias de joelho, pensando que seria rápido, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Aí ele falou: Zeu, 1 hora de joelho, e eu brocado, velho, numa fome, olhava para a mesa cheia de comida. 1 hora depois eu falei: sabe o que é isso? Já que você passou o ano inteiro sem orar, Jesus cobrou de vez. O que é isso? É Deus insistindo. Mas veja o jeito que Deus insiste. A insistência divina é a graça divina. E a graça divina não é Deus concordando com seus pecados, é Deus te incomodando enquanto você está nele. É Deus te chamando ao arrependimento. Então ele usa os amigos, ele usa os avós, ele usa a igreja, ele usa uma música, até pro bar. Tu chega no bar e diz: hoje eu vou tomar todas, que eu não quero saber de crente. Aí o cara que vai servir o copinho: rapaz, não faça isso, eu lembro de tu na igreja, tu é crente. É Deus insistindo, irmão. Ele não desiste da sua alma. Aleluia, aleluia. Ah, se não fosse a graça. Olha como Deus é insistente ainda. 20 anos a mesma mensagem. Olha isso, versículo 3, está aparecendo aí? Eu vou ficar com ciúme da Maria, porque ela pregou e apareceu. Versículo 3, desde o ano tal, 20 anos atrás, veio a palavra do Senhor, e vos lá anunciei, madrugando e falando. Olha isso, madrugando, o povo queria dormir, e Jeremias passava na rua: acorda, cambada, se convertam, se convertam. Jeremias vai dormir, não durmo, se convertam. Irmão, aí você diz: espera aí, pastor, 20 anos a mesma mensagem, e o cara ainda vem perturbar de madrugada. Igual os crentes da Alcance, fica aí te chamando para vigília. A pastora quer fazer vigília, o povo fica perturbando para fazer culto na sua casa, na sua rua, e te atrai, e te apresenta os trabalhos, e manda link para tu assistir. E que hora que o telefone toca? De madrugada. As irmãs lá do grupo mandando o zap: escuta essa mensagem, escuta esse áudio. É a graça de Deus insistindo com você. Agora, não é só Jeremias pregando há 20 anos a mesma mensagem. Versículo 4: o Senhor também enviou
todos os seus servos, os profetas, madrugando, enviando e falando a voz. Meu Deus do céu, Jeremias prega a mesma coisa na praça, na rua, no templo, no mercado, na casa do oleiro. Onde ele chegava, ele ia para casa. Quando o povo dizia, estamos em paz, o pregador chato já se foi. Vou usar os apelidos que usam para mim. O porteiro do céu já se foi. A quarta pessoa da Trindade já se calou. Pronto, acalmou. Quando pensam que Jeremias calou, o texto diz: e Deus enviou os seus servos, os profetas. Se convertam, Jeremias está certo. Se arrependam. Ai, irmão, será que você pode levantar a mão e dizer: Jesus, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por não desistir de mim. Segura na minha mão, senão eu caio. Insiste, Jesus. Insiste, Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra foi para todos. A palavra foi insistente. Sim ou não? Olha como o povo é mau. Primeiro nós temos o alcance da palavra, temos a insistência da palavra. Agora nós temos a reação para com a palavra. Versículo 4. Versículo 3. Vós não escutaram, vós não escutastes. Versículo 4. Não inclinastes os ouvidos para ouvir. Versículo 8. Não escutaram as minhas palavras. A pregação vem, os textos estão aí. Pré-reformadores, reformadores, avivalistas, missionários nos deixaram o legado da palavra, das escrituras, da teologia bíblica. E nós não lemos, não estudamos, não meditamos, não queremos aprender. Jeremias, o profeta, e muitos outros insistindo, o povo não dava valor. Você reclama de um preço de um curso básico teológico, do valor de um livro, mas não reclama do que gasta numa pizzaria. E o que você coloca dentro de você passa no máximo 3 a 6 dias. A palavra que você estuda fica para sempre na sua alma. Reclamamos de investimentos para a nossa vida espiritual, mas não nos limitamos em desperdiçar com aquilo que não é pão para a nossa alma. Vocês não escutaram, vocês desprezaram a palavra. Em Êxodo capítulo 20, o povo disse a Moisés: fale tu conosco, Moisés, e não Deus. Porque em muitos ambientes se prefere ouvir homens do que ouvir Deus. Sendo Deus onisciente, Ele fala rasgando a alma. Sendo Deus onisciente, Ele fala mostrando o espelho a nós. Mas quando os homens humanizam a palavra, diluem a palavra, desce mais fácil. Por isso que preferimos ouvir homens do que ouvir Deus. E aí, irmão, quais são as consequências de não se ouvir Deus? Meu coração já está pesado, porque o texto é pesado. E um dos significados de profeta é aquele que sente o peso da palavra. Se eu aqui, com a palavra de Deus na minha boca, estou sendo profeta para a sua vida, alguém que fala a mensagem de Deus para a sua vida, se eu não sinto o peso dela, é porque eu já a diluí. Eu confesso a vocês que dói em mim, pesa em mim o que eu vou lhes dizer agora, as consequências de se desprezar a Bíblia.
quando algum rabino vai escrever sobre a palavra de Deus e chega no tetragrama para escrever o nome do nosso Senhor, eles se banham, eles se lavam e eles não permitem que o nome escrito ali naquela palavra seja jogado no lixo, porque jamais o nome de Deus pode ser jogado no lixo. Pastor John Bevere, um grande escritor, tem um projeto evangelístico e em algumas ilhas onde ele faz o trabalho evangelístico, ele lançou cestas básicas com um tipo de material bem reforçado, com aviões que dão voos rasantes. E na primeira vez ele enviou cestas básicas com um volume do Novo Testamento. E as pessoas pegaram aquela cesta básica, catando os alimentos, e iam para casa se esconder. E ele dizia que eles estavam se escondendo, pois temiam a aeronave que passava. Era o que ele pensava. Na segunda, terceira vez que ele fez isso, lançando as cestas com alimentos e com a Bíblia, ele disse que as pessoas rasgavam a embalagem da cesta básica, deixavam os alimentos espalhados, pegavam o Novo Testamento, a Bíblia, apertava no peito e fugia. Então, quando ele foi pesquisar o motivo da fuga, não era medo da aeronave, era medo da polícia que proibia que eles tivessem o livro. Então eles deixavam os alimentos para trás, pois sabiam que a polícia estava chegando. E o máximo que podiam pegar de Bíblia, pegavam e corriam para não abrir mão das Escrituras. E a gente tem a Bíblia dentro de casa com várias e várias versões. Lutero disse: considere perdido o dia que você não meditar nas Escrituras Sagradas. Spurgeon disse: o único livro que fala no tom da voz de Deus é a Bíblia. Vocês não me escutaram, e agora? Porque vocês são povo de Deus, haverá juízo. Então se prepare, igreja. Não vim aqui dizer que vocês estão debaixo de juízo, mas eu não posso negar que Deus pode te disciplinar, porque Ele disciplina o filho que ama. Se você abrir mão das Escrituras, se você não voltar para as Escrituras. E qual é a disciplina de Deus sobre aqueles que abrem mão das Escrituras? Mudança do servo. Versículo 9: enviarei Nabucodonosor meu servo. Compare a palavra servo, por favor. Capítulo 25, versículo 4: também enviou o Senhor seus servos, os profetas. Deus enviou um tipo de servo que eram os profetas, pregando junto com Jeremias, e o povo não quis ouvir. Aí agora Deus levanta um homem ímpio e o chama de seu servo. Por quê? Porque ele vai cumprir um plano divino. Aí Deus manda outro servo. Olhe para mim que eu vou ironizar agora, para você não me entender mal. Deus mandou um primeiro grupo de servos: se arrependam, se convertam. E o que eles faziam? A mesma coisa que faziam com Jeremias: cala a boca, amarra ele no tronco, joga ele num calabouço, acorrenta ele. Cala a boca, pai, cala a boca, mãe. Ah, coroa, esse negócio aí não é para mim não. Ah, pastor, vá cuidar de sua vida. Ah, amiga, se for conversar qualquer coisa comigo, pode. Só não vem falar de igreja, só não vem falar de Jesus. Ele vai enviando servos missionários e muitos mandam calar a boca. Aí agora Deus diz assim: eu vou mandar um outro servo. Vai lá no Nabuco e fala assim: cala a boca. Encara Nabuco. Vocês não encararam Jeremias? Não criticaram o pastor? Não falaram mal da igreja? Não zombaram da irmã, do irmão, do jovem, do adolescente pregador? Zombamos. Zomba de Nabuco. Deus
Deus muda os servos enviados. E essa geração que hoje despreza a igreja, despreza os missionários, despreza os evangelistas, tem um tipo de servo que Deus vai mandar. Vai ser o anticristo. Manda ele calar a boca. Vai ser um período de perseguição. Vai ser uma porta fechada. Vai ser uma enfermidade que vai te colocar na UTI. Agora ergue a voz contra sua mãe. Ergue a voz contra seu pai. Ergue a voz contra seu pastor na UTI. Ergue a voz contra as autoridades na cadeia. Deus sabe como tratar com rebeldes. Ou você se humilha, ou Deus te derruba. Ou você se quebranta, ou Deus te quebra. Eu enviei os servos, eu enviei a mensagem, e vocês não deram ouvido. Agora eu vou enviar outro servo, Nabuco. Vai lá e tira onda com ele. Tira onda. Segunda consequência de se desprezar a palavra, versículo 10: e farei perecer a voz de folguedo e a voz de alegria. Esses dias eu abri o TikTok, o lugar que tem mulher pelada. Irmão, se fosse proibido imoralidade no TikTok, 98% das mulheres não ia ter o que postar. Aí a gente vai dizendo, né? Vai escrevendo lá o que a gente prefere, o que a gente quer ver, quer assistir. E aí apareceu para mim pessoas desviadas. E o rapaz, assim, uma foto assim, chorando. E a legenda: quando você quer voltar para a igreja, mas não tem forças. Aí eu aumentei o volume. E estava uma música do meu irmão, Saudade da Presença. Aí eu falei, eu vou deixar um texto aqui para esse rapaz voltar para Jesus, para animá-lo a voltar para Jesus. E deixei um texto. Vários, aparece vários para mim, depois que eu curti aquele vídeo e deixei o comentário. E eu entrei nos outros vídeos daquele rapaz. Muitas fotos de bares, boates, moças drogadas ao lado dele. Mas a última foto era: quando você tem vontade de voltar para a igreja, mas não tem forças. O que tira a força daquele jovem voltar para a igreja? O som da festa, o som do folguedo. Quantos estão afastados da igreja porque não conseguem abandonar o barulho do bar, o barulho da boate, não sei do que lá mais. E eles não sabem que quando Deus quer, Ele é capaz de fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer perecer a voz do folguedo, a voz da alegria. Se qualquer som que te alegra está suplantando o som da palavra, Deus diz: eu vou silenciar esse som que te alegra. Por quê, pastor? Porque Deus é ciumento com a sua igreja. O Espírito que habita em nós, de nós, tem ciúmes, tem zelo de nós. Olha outra coisa que ele silencia: a voz do esposo e a voz da esposa. Se a voz do marido não se adequa às escrituras, Deus está dizendo: ore, minha irmã, porque a minha palavra vai bradar na sua casa, e ele vai mostrar ao homem quem é que fala com mais autoridade. Eu
vou silenciar a voz da esposa. Cuidado, marido. Se a voz da irmã não se adequa à palavra de Deus, Deus está dizendo que a palavra deve ter primazia, não os desejos dela. Eu vou silenciar o som das mós. Fala aí, mós. Sabe o que é mós aqui? São pedras, as pedras dos trabalhos deles. Eles queriam ouvir o som do barulho das pedras sendo carregadas para as construções. Me escute que eu encerro. Era melhor eles carregarem as pedras, ou cortarem as pedras, arranca, sei lá que barulho era. Aí o profeta vem pregando: se convertam. Aí eles: Jeremias, de novo? Cara, eu estou trabalhando, me deixa trabalhar, cala a boca. Aí Deus disse: eu vou silenciar o som das pedras. Você se dedica tanto ao seu trabalho que você não tem tempo mais de ler Bíblia. Você se dedica tanto ao seu emprego que a igreja sempre está em segundo, terceiro, quarto, último plano. Você diz que ama a Deus, que é apaixonado por Deus, até canta apaixonado, mas Deus não é nem exclusividade, nem prioridade. Por quê? Porque o que importa é o som do seu trabalho. Lembra, você tem o prazer lá, da digitação, da assinatura de contrato, e o Pix da conta. Tô vendendo. O som do seu trabalho, a moto, o carro, o caminhão. Eu não sei qual tipo de mós faz com que você silencie a Bíblia, mas a palavra da disciplina é essa: eu silencio o som do emprego. Eu silencio o som do trabalho. Eu fecho a porta. E quando eu fecho, como assim? Ele vai silenciar o som dos amigos? Vai. Ele vai silenciar o som da voz do marido e da esposa que está suplantando a palavra? Vai. Ele vai silenciar o som do trabalho e da prosperidade? Vai. Para quê? Para que quando tudo estiver em silêncio, aí você vai ser capaz de ouvir ele falar com você: Adão, onde estás? Caim, cadê seu irmão? Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Zaqueu, desce depressa. Davi, Amós, sai de trás das malhadas. Elias, sai da caverna. Paulo, a minha graça te basta. Por que Deus silencia tudo a ponto de te ferir? É porque Ele prefere te ver ferida do que perdida, ferido do que perdido. Deus não aceita que nenhum tipo de som suplante a voz dEle. E isso não é com qualquer tipo de gente, é só com a igreja, é só com você. Pastor, eu não quero isso para a minha vida. Eu também não quero, nem para minha nem para a tua. Só tem uma solução. Escute o esposo que é Cristo. Escute a esposa que é a igreja.
Escute a rocha que é a palavra. Escute o som da festa do céu. Escute o que os anjos cantam. Escute a rocha da palavra. Escute a esposa que é a igreja. Escute o esposo que é Cristo. Esse arrodeio todo é: ame mais a Bíblia. Eu preguei tudo isso para lhe dizer isso. Volte a ler as Escrituras. Estude a palavra. A sabedoria que você precisa está nela. A força que você precisa está nela. Pastor, eu preciso ouvir Deus. Abra a Bíblia. Os outros tipos de sons só vão ter sentido se você ouvir Deus através das Escrituras. Fica em pé comigo, por favor. A tua palavra escondi. Põe dó maior. Não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos, meus dons preciosos, não vejo, tu és assim como fogo. Senhor, nos perdoe porque ao acordarmos a primeira coisa que procuramos é o celular. Senhor, nos perdoe porque maratonamos muitas séries das plataformas de streaming, mas não completamos a leitura de um capítulo da Tua Palavra. Senhor, nos perdoe porque temos prazer em ouvir homens e não temos o mesmo prazer em meditar na Sua Palavra para ouvir a Sua voz bradar em nossos corações. Perdoa-nos, perdoa-nos, santifica-nos e nos atrai de volta para a centralidade das Escrituras. Varre dos nossos púlpitos aqueles que não amam a Sua Palavra. Tira do nosso caminho aqueles que não amam as Escrituras e querem servir de tropeço para nós. Senhor, silencia a voz da serpente, que tanto no jardim quanto no deserto quis distorcer a Sua Palavra. No jardim, o primeiro Adão aceitou a distorção da palavra, mas no deserto, o último Adão, com a Sua Palavra, venceu a serpente. Oh Deus, aviva-nos
Como disse Abacuque, ouvi sua palavra e temi. Que a sua palavra gere temor em nós. Que a sua palavra nos prostre, que sua palavra nos humilhe, que sua palavra nos quebrante. Que ela fira nossa soberba, que a espada da palavra penetre-nos na divisão da alma e do espírito. Que como fogo ela queime as palhas dentro de nós, que são nossos louvores, pregações e cultos de aparência. Que a rocha da sua palavra quebre nossas rebeldias. Até que o mundo possa ver assim como o fogo, assim como o fogo vem tua obra em mim Coloque a mão na sua cabeça e diga: abre a minha mente, Jesus. Inculca sua palavra em mim. Diga: alarga o meu coração para caber mais da palavra dentro de mim. Receba a luz da palavra de Deus sobre sua mente, sobre o seu coração. Receba o fogo da palavra que vai arder no seu peito como no caminho de Emaús. Vai arder, vai queimar dentro de você como fogo inapagável. Tocha inapagável é o crente que tem a luz da palavra. Enche-nos, ó Deus, da sabedoria da sua palavra.